Mariana pensava que o passado havia morrido com Eduardo, mas alguns segredos têm vida própria. Mariana acordou na manhã seguinte com a sensação de que havia sonhado com Gabriel Montenegro, mas as luzes ainda acesas na casa ao lado confirmavam que o encontro misterioso havia sido real. Eram 6 da manhã e Helena ainda dormia profundamente em seu berço. Mariana preparou café e se sentou na mesa da cozinha, observando pela janela a casa vizinha. Não havia movimento, mas um carro luxuoso, um BMW preto com placas que ela não conseguia distinguir, estava estacionado na garagem. Quem era Gabriel Montenegro realmente e como ele sabia sobre sua família? Durante a manhã, tentou se concentrar nas atividades normais da pousada. Verificou as reservas com Dona Rosa, supervisionou a limpeza dos quartos, respondeu e-mails da fundação, mas sua mente continuava voltando para a conversa da noite anterior. Você já se perguntou por que Eduardo Mendes realmente a protegeu todos esses anos? A frase ecoava em sua cabeça como um eco persistente. Por volta das 10 da manhã, ela estava no escritório da pousada revisando os contratos com fornecedores. Júlia entrou correndo, agitada. Dona Mariana, tem um homem aqui querendo falar com a senhora. Disse que é urgente. O coração de Mariana acelerou. É o senhor Montenegro? Não, senhora. É diferente, mais velho, mais sério, está de terno preto e tem cara de quem não aceita um não como resposta. Mariana franziu a testa. Visitantes inesperados se tornaram motivo de preocupação desde que descobrira sobre o passado criminoso de Eduardo. Onde ele está? Na recepção principal. Disse que se chama Dr. Augusto Ferreira e que é advogado de São Paulo. O nome não lhe dizia nada, mas algo na descrição de Júlia a deixou inquieta. Mariana pegou Helena no colo. Ela nunca mais se encontraria com estranhos sem ter sua filha por perto, e foi até a recepção. Dr. Augusto Ferreira era exatamente como Júlia havia descrito. Um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno preto impecável e uma expressão que misturava seriedade com algo que parecia urgência. Se você está acompanhando esta saga de família cheia de segredos, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação. Senhora Silva, disse ele, levantando-se de uma das poltronas da recepção. Obrigado por me receber. Sei que deve parecer estranho eu aparecer assim, sem avisar. Em que posso ajudá-lo, doutor? Na verdade, eu vim para ajudá-la. Ele olhou ao redor, notando outros hóspedes na área. Podemos conversar em particular? É sobre Eduardo Mendes e certas questões que podem afetar sua segurança. A palavra segurança fez Mariana apertar Helena mais forte contra o peito. Meu escritório, disse ela, indicando o caminho. Assim que fechou a porta, Dr. Ferreira foi direto ao ponto. Senhora Silva, eu era o advogado pessoal de Eduardo Mendes há 15 anos, não o advogado dos negócios criminosos. Eu nunca soube desses aspectos de sua vida até sua prisão. Eu cuidava de questões familiares, testamentos, heranças. Mariana se sentou atrás da mesa, mantendo Helena no colo. E o que isso tem a ver comigo? Eduardo me deixou instruções muito específicas sobre você e sua filha. Instruções que deveriam ser executadas caso algo acontecesse com ele. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo barulho suave de Helena brincando com as próprias mãozinhas. Que tipo de instruções? Dr. Ferreira abriu uma pasta de couro e retirou vários documentos. Primeiro, quero que saiba que Eduardo sempre soube que havia pessoas interessadas em você, não apenas por causa dos crimes dele, mas por causa de algo que sua mãe biológica descobriu anos antes de morrer. Minha mãe? Mas ela morreu há 2 anos. Helena Mendes morreu há 2 anos, sim. Mas antes de morrer ela havia contratado investigadores particulares para descobrir a verdade sobre certas irregularidades que ela suspeita estar acontecendo com a herança da família. Mariana sentiu um arrepio. Que irregularidades? A família Mendes é muito mais rica do que vocês imaginam. Há propriedades, investimentos e fundos que remontam a 3 gerações. Quando Helena morreu, Eduardo deveria ter herdado tudo e, por extensão, você também. Dr. Ferreira empurrou um documento para ela. Mas há outras pessoas na família que têm interesse nesses bens. Pessoas que sabem sobre você e que podem não estar felizes com o fato de você ter direitos hereditários. Mariana olhou para os papéis, mas as palavras pareciam embaralhadas. Dr. Ferreira, eu não entendo. Eduardo nunca mencionou outros parentes, porque ele não sabia de todos. Helena descobriu nos últimos meses de vida que a família do pai dela, seu avô, havia escondido informações sobre outros herdeiros, primos, tios, pessoas que também têm direitos legais sobre o patrimônio familiar. E essas pessoas sabem sobre mim?
Dr. Ferreira hesitou antes de responder. Senhora Silva, ontem à noite um homem chamado Gabriel Montenegro fez contato com meu escritório. Ele disse que estava em Campos do Jordão e que havia se apresentado para a senhora. O sangue de Mariana gelou. Como você sabe sobre Gabriel? Porque Gabriel Montenegro não é quem ele diz ser. Seu nome verdadeiro é Gabriel Mendes Montenegro. Ele é seu primo de segundo grau, filho de um tio que Helena nunca conheceu. O mundo pareceu parar ao redor de Mariana. Gabriel era da família? E ele está aqui por quê? Essa é a questão que me preocupa, senhora Silva. Gabriel Montenegro está envolvido em negócios internacionais questionáveis, importação e exportação com, digamos, origens duvidosas. Quando Eduardo foi preso, algumas pessoas começaram a investigar toda a família Mendes. Dr. Ferreira se inclinou para a frente, a expressão grave. Gabriel pode estar aqui para protegê-la dessas pessoas. Ou pode estar aqui para garantir que você nunca reivindique sua parte da herança. Se você está acompanhando esta saga de família cheia de segredos, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação. Mariana olhou para Helena, que sorria inocentemente, alheias às complexidades do mundo adulto que a cercava. Dr. Ferreira, o que exatamente o senhor está me sugerindo? Que não vá ao encontro marcado com Gabriel Montenegro esta noite, pelo menos não sozinha. Ele marcou um encontro comigo? Dr. Ferreira assentiu gravemente. Meu escritório tem formas de obter certas informações. Sabemos que ele a procurou ontem e que vocês marcaram de se encontrar hoje à noite. Como vocês sabem isso? Porque, senhora Silva, desde que Eduardo morreu, estamos monitorando qualquer pessoa que se aproxime da senhora ou de sua filha. Por precaução, a revelação de que estava sendo vigiada, mesmo que para proteção, deixou Mariana furiosa e assustada ao mesmo tempo. Há quanto tempo vocês estão me vigiando? 3 meses. Desde que a fundação foi inaugurada em São Paulo. Foi quando Gabriel Montenegro começou a fazer perguntas sobre você. Mariana se levantou caminhando até a janela. Lá fora, a vida na pousada continuava normalmente. Hóspedes tomavam café da manhã na varanda. Crianças brincavam no jardim. Dona Rosa organizava as atividades do dia. Mas sua vida havia acabado de se complicar novamente. Dr. Ferreira, eu preciso saber a verdade sobre minha família. Toda a verdade. E eu estou aqui para contar. Mas primeiro, preciso que me prometa que não irá ao encontro desta noite sem proteção. Mariana virou-se para encará-lo. Por 2 anos, havia vivido em paz, construindo uma nova vida para ela e Helena. Agora descobria que havia sido vigiada, que havia parentes que ela não conhecia e que sua segurança poderia estar em risco. Mas também descobria que talvez houvesse respostas para perguntas que nem sabia que deveria fazer. Doutor, disse ela, a voz firme, eu vou a esse encontro, mas quero que me conte tudo sobre minha família antes disso e quero saber exatamente quem é Gabriel Montenegro e por que ele realmente está aqui. Dr. Ferreira sorriu pela primeira vez desde que chegara. Senhora Silva, agora entendo por que Eduardo sempre disse que você era a pessoa mais corajosa que conhecia. Eduardo disse isso? Muitas vezes. Ele dizia que você tinha a coragem que ele nunca teve para enfrentar a verdade sobre a família. Mariana olhou para Helena, depois para o homem à sua frente. Então me conte a verdade, toda ela. E foi assim que Mariana descobriu que a história de sua família era muito mais complexa e perigosa do que jamais imaginara. Bloco 2. Apresentação do conflito. Dr. Ferreira abriu completamente a pasta e espalhou vários documentos sobre a mesa do escritório de Mariana. Para entender Gabriel Montenegro, você precisa entender a verdadeira história da família Mendes, disse ele, organizando fotografias antigas e árvores genealógicas. E essa história começa com seu bisavô, Joaquim Mendes. Mariana se acomodou na cadeira, Helena agora dormindo tranquilamente em seus braços. Joaquim Mendes foi um imigrante português que chegou ao Brasil em 1920 com praticamente nada no bolso, mas com uma ambição feroz de enriquecer. Em 15 anos, havia construído um império de importação e exportação que se estendia de São Paulo até Lisboa. Dr. Ferreira apontou para uma fotografia em preto e branco de um homem de bigode espesso e olhar determinado. Mas Joaquim tinha um problema. Ele teve filhos com 3 mulheres diferentes. Filhos que ele nunca reconheceu oficialmente. 3 famílias? Exatamente. Helena, sua mãe, era neta do filho oficial, aquele que Joaquim reconheceu e que herdou legalmente os negócios. Mas havia 2 outros filhos, criados em segredo, que também tiveram descendentes. Dr. Ferreira mostrou uma árvore genealógica complexa, com nomes e datas que se ramificavam em várias direções. Gabriel Montenegro é neto de um desses filhos secretos. Tecnicamente, ele tem direitos sobre a herança de Joaquim Mendes,
tanto quanto você. Mariana estudou os documentos tentando processar as informações. Mas se isso é verdade, por que Eduardo nunca soube? Por que os advogados da família passaram décadas escondendo essa informação? Era mais conveniente manter a herança concentrada em uma linha familiar do que dividi-la entre vários herdeiros. E minha mãe descobriu isso. Helena contratou investigadores nos últimos 2 anos de vida porque suspeitava que havia irregularidades nas contas da família. Ela encontrou evidências de que dinheiro estava sendo desviado, propriedades vendidas sem autorização, investimentos feitos sem o conhecimento dos herdeiros legítimos. Dr. Ferreira puxou outro documento, um relatório de investigação com várias páginas. O que Helena descobriu foi que alguns dos descendentes dos filhos secretos de Joaquim haviam se organizado e estavam sistematicamente apropriando-se dos bens da família há mais de 20 anos. E Gabriel faz parte disso. Essa é a questão que não conseguimos responder ainda. Gabriel pode estar trabalhando com esse grupo para garantir que você nunca reivindique sua herança, ou pode estar tentando expor esse grupo e recuperar o que é legitimamente dele. Mariana se levantou e começou a caminhar pelo escritório. Helena ainda em seus braços. Dr. Ferreira, quanto dinheiro estamos falando? Conservadoramente, cerca de 80 milhões de reais em propriedades, investimentos e fundos. Mas se incluirmos as propriedades internacionais e os negócios que foram expandidos ao longo dos anos, estamos falando de mais de 200 milhões. O número era tão astronômico que Mariana teve dificuldade para processar. 200 milhões? A família Mendes é uma das mais ricas de São Paulo, senhora Silva. Sempre foi. A diferença é que essa riqueza tem sido controlada por pessoas que não têm direito legal a ela. Dr. Ferreira hesitou novamente, o que estava se tornando um padrão preocupante. Senhora Silva, há 3 semanas meu escritório foi invadido. Nada foi roubado, mas os arquivos relacionados à família Mendes foram fotografados. Fotografados? Alguém queria informações sobre você, sobre Helena, sobre a investigação que Helena havia iniciado. E conseguiram. Mariana sentiu um frio no estômago. Quer dizer que essas pessoas sabem onde estou? Sabem sobre a pousada? Sobre a fundação, sabem sobre tudo, senhora Silva. Por isso Eduardo deixou instruções para que eu a procurasse caso algo assim acontecesse. Que instruções? Dr. Ferreira retirou da pasta um envelope lacrado com o nome de Mariana, escrito à mão. Eduardo escreveu uma carta para você há 6 meses antes de morrer. Ele suspeitava que a morte de Helena não havia sido natural e que você poderia estar em perigo. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas. Ele achava que minha mãe foi assassinada? Ele tinha certeza e tinha evidências. Com cuidado para não acordar Helena, Mariana abriu o envelope e começou a ler. Mariana, se está lendo esta carta, significa que meus piores medos se confirmaram. Nossa mãe foi assassinada e agora você está em perigo. Helena descobriu que primos distantes estavam roubando nossa herança há décadas. Quando ela ameaçou expô-los, eles a eliminaram, fazendo parecer que foi morte natural. Um desses primos é Gabriel Montenegro. Ele se aproximará de você, fingindo interesse romântico ou alegando querer ajudar. Não confie nele, mas há algo mais importante que preciso te contar. Nossa mãe escondeu uma evidência que pode destruir essas pessoas e garantir que você e Helena tenham a vida que merecem. A evidência está escondida na antiga casa da família, em um cofre que apenas você pode abrir. As instruções estão com o Dr. Ferreira. Cuidado com Gabriel Montenegro. Ele é charmoso, inteligente e perigoso, mas também pode ser sua única chance de sobreviver ao que está por vir. Seu irmão Eduardo. Mariana terminou de ler a carta em silêncio total. Quando ergueu os olhos, Dr. Ferreira a observava com expressão preocupada. A casa da família ainda existe? Perguntou ela. Existe. É uma mansão nos Jardins, em São Paulo. Está oficialmente vazia há 2 anos, desde a morte de Helena. E o cofre, segundo as instruções de Eduardo, só pode ser aberto com sua impressão digital e um código que Helena deixou especificamente para você. Mariana olhou para Helena, que dormia pacificamente, alheia ao fato de que sua vida acabara de se tornar infinitamente mais complicada. Dr. Ferreira, se Gabriel Montenegro é perigoso, por que Eduardo disse que ele pode ser minha única chance de sobreviver? Porque, apesar de tudo, Gabriel pode estar do seu lado nesta guerra familiar. Os inimigos em comum às vezes criam alianças inesperadas. Guerra familiar. Senhora Silva, você acabou de herdar não apenas 200 milhões de reais, mas também inimigos poderosos que eliminaram para proteger segredos. Isso é uma guerra. Mariana se sentou novamente, o peso da revelação caindo sobre ela como uma avalanche. E o que acontece se eu não quiser essa herança? Se eu apenas quiser continuar minha vida aqui,
em paz. Dr. Ferreira a olhou com pena genuína. Infelizmente, Sra. Silva, essas pessoas não vão permitir que você viva em paz sabendo o que sabe. Você tem duas opções: lutar por seus direitos ou passar o resto da vida fugindo. E a terceira opção? Não há terceira opção. Helena tentou ignorar os problemas da família e foi assassinada. Eduardo tentou se afastar dos aspectos mais perigosos dos negócios familiares e acabou preso. Mariana olhou pela janela novamente. Lá fora, a vida na pousada continuava normal e tranquila, mas ela sabia que essa tranquilidade era uma ilusão. Dr. Ferreira, se eu for a São Paulo abrir esse cofre, estarei me colocando em perigo? Sim, mas também estará se dando a chance de acabar com essa situação de uma vez por todas. E Gabriel Montenegro? Será uma decisão sua. Pode confiar nele e ter um aliado poderoso, ou pode tratá-lo como inimigo e lutar sozinha. Mariana olhou para a filha, pensando no futuro que queria para ela. Um futuro em que Helena pudesse crescer sem medo, sem ter que olhar por cima do ombro, sem ter que carregar os fardos de uma família que ela nem conhecia. Quando preciso decidir, Gabriel Montenegro está esperando encontrá-la hoje à noite. Se não aparecer, ele pode interpretar isso como desconfiança ou como medo. E se eu aparecer? Então descobrirá se ele é seu aliado ou seu inimigo. Mas pelo menos saberá a verdade. Mariana respirou fundo, tomando a decisão que mudaria sua vida mais uma vez. Dr. Ferreira, quero que organize uma viagem para São Paulo. Amanhã. E o encontro de hoje à noite. Mariana sorriu, e Dr. Ferreira reconheceu nela a mesma determinação que sempre admirara em Eduardo. Hoje à noite, vou descobrir quem realmente é Gabriel Montenegro, e amanhã vou descobrir que segredos minha mãe deixou para mim. O que ela não sabia era que Gabriel Montenegro já sabia sobre seus planos, e que ele tinha seus próprios segredos para revelar. Bloco 3. Intensificação do drama. Às 7 da noite, Mariana estava em frente ao espelho do quarto, tentando decidir o que vestir para o encontro mais importante de sua vida. Helena brincava no berço, balbuciando alegremente, alheia à tensão que dominava a mãe. Escolheu uma blusa azul marinho e calça jeans escura, roupas que a faziam sentir-se confiante, mas não chamavam atenção. Dr. Ferreira havia insistido para que ela levasse um dispositivo de rastreamento GPS e um gravador pequeno disfarçado de broche. Se algo der errado, ele havia dito, precisamos saber onde encontrá-la. Às 7h45, Mariana deixou Helena com Dona Rosa, que faria companhia à criança enquanto ela estava fora. Dona Rosa não sabia dos detalhes, apenas que Mariana tinha uma reunião importante de negócios. O café da praça principal ficava a apenas 5 minutos de caminhada da pousada. Era um estabelecimento aconchegante, decorado no estilo colonial, com mesas de madeira e iluminação suave. Às 8 da noite de uma terça-feira, estava moderadamente movimentado, perfeito para uma conversa discreta, mas com testemunhas suficientes para garantir segurança. Gabriel já estava lá quando ela chegou. Estava sentado em uma mesa de canto, de costas para a parede, posição que lhe permitia observar toda a entrada do café. Vestia uma camisa social branca e calça escura, o cabelo penteado de forma casual mas elegante. Quando a viu entrar, levantou-se educadamente. "Mariana", disse ele, aproximando-se para cumprimentá-la. "Obrigado por vir." "Gabriel", ela respondeu, mantendo o tom neutro. Ele puxou a cadeira para ela se sentar, um gesto cavalheiresco que, em outras circunstâncias, ela teria achado encantador. Mas agora, sabendo que ele havia mentido sobre sua identidade, cada gesto parecia calculado. "Posso pedir algo para você? Um café, um chá?" "Café, obrigada." Gabriel fez sinal para o garçom e pediu 2 cafés. Depois, se inclinou ligeiramente para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. "Imagino que tenha muitas perguntas." "Algumas", disse Mariana, decidindo ir direto ao ponto. "A primeira é, quem é você realmente?" Gabriel sorriu, mas não pareceu surpreso com a pergunta. "Vejo que alguém fez sua lição de casa. Responda à pergunta." "Meu nome é Gabriel Mendes Montenegro. Sou seu primo de 2º grau, neto de Antônio Mendes, irmão do seu bisavô Joaquim." "E por que mentiu sobre isso ontem à noite?" "Não menti, apenas não contei toda a verdade." Gabriel parou quando o garçom trouxe os cafés. Assim que ficaram sozinhos novamente, continuou. "Mariana, se eu tivesse chegado ontem e me apresentado como seu primo, você teria me dado ouvidos? Ou teria pensado que eu era mais um parente interessado em dinheiro? E não é?" Gabriel riu,
mas não foi um riso divertido. Se eu estivesse interessado apenas em dinheiro, teria formas muito mais fáceis de conseguir o que quero sem envolvê-la. Como quais? Como eliminar você, assim como fizeram com Helena. As palavras caíram entre eles como uma bomba. Mariana sentiu o sangue gelar. Você está me ameaçando? Estou sendo honesto. Gabriel se inclinou ainda mais para a frente, baixando a voz. Mariana, você está em perigo real. Há pessoas na nossa família que eliminaram sua mãe e que não hesitarão em fazer o mesmo com você. E por que deveria confiar em você? Porque eu também estou na linha de tiro. Porque essas mesmas pessoas tentaram me eliminar 3 vezes nos últimos 2 anos. Gabriel ergueu ligeiramente a manga da camisa, revelando uma cicatriz fina, mas visível no pulso. A mais recente foi há 6 meses, uma faca de cozinha que por pouco não cortou uma artéria principal. Mariana estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, mas Gabriel mantinha contato visual direto, sem hesitação ou nervosismo. Por que estão tentando matá-lo? Pela mesma razão que eliminaram Helena, porque eu descobri o esquema de apropriação da herança familiar e ameacei expô-los. Então por que não foi a polícia? Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos, porque essas pessoas têm conexões na polícia, no judiciário, no governo. Eduardo descobriu isso da pior forma possível. Eduardo sabia sobre você? Sabia. Nós nos correspondíamos secretamente há 2 anos. Foi ele quem me alertou sobre o perigo que você corria. Mariana franziu a testa. Isso contradizia o que Eduardo havia escrito na carta. Isso não é verdade. Eduardo me alertou contra você especificamente. Gabriel assentiu lentamente, porque ele sabia que outros membros da família leriam qualquer coisa que ele escrevesse. A carta era uma proteção para você, caso caísse nas mãos erradas. Como assim? Se nossos primos interceptassem a carta e lessem que Eduardo desconfiava de mim, pensariam que você também desconfiaria. Isso me daria tempo para me aproximar e explicar a verdade. E qual é a verdade? Gabriel olhou ao redor do café, verificando se alguém estava prestando atenção na conversa. Satisfeito com a descrição do ambiente, continuou. A verdade é que há 5 pessoas na família que estão controlando ilegalmente a herança Mendes há 20 anos. Eles criaram empresas fantasmas, falsificaram documentos, subornaram oficiais e eliminaram qualquer um que ameaçasse expô-los. Quem são essas pessoas? 3 primos, Ricardo Mendes, Carolina Mendes Silva e Fernando Montenegro, e 2 advogados que trabalham para eles, Dr. Mário Santos e doutora Letícia Campos. Mariana memorizou os nomes enquanto Gabriel falava. E o que eles querem comigo? Querem que você desista oficialmente de qualquer direito sobre a herança. Se concordar, provavelmente a deixarão viver em paz. Se não concordar, me eliminarão. Sim, Mariana tomou um gole do café tentando processar as informações. E você está me contando isso por quê? Porque sozinho eu não consigo derrotá-los. Mas juntos, com as evidências que Helena escondeu e com os recursos que você herdou de Eduardo, podemos expô-los e recuperar o que é nosso por direito. Que evidências Helena escondeu? Gabriel sorriu pela primeira vez na noite. E Mariana notou que ele tinha um sorriso encantador, o tipo de sorriso que poderia fazer uma mulher esquecer seus próprios objetivos. Gravações. Helena gravou conversas com Ricardo e Carolina, onde eles confessam o esquema. Também fotografou documentos falsificados e transações bancárias ilegais. E onde estão essas evidências? No cofre da mansão da família. Um cofre que só pode ser aberto por você. Mariana se inclinou para trás na cadeira. Gabriel sabia sobre o cofre, sobre as evidências, sobre tudo. Ou ele estava dizendo a verdade, ou era parte de uma instrumentodilha muito elaborada. Gabriel, como sei que posso confiar em você? Ele hesitou por um momento, então retirou do bolso um envelope pequeno. Porque vou lhe dar algo que pode me destruir se você decidir usá-lo contra mim. Mariana pegou o envelope e o abriu. Dentro havia uma fotografia. Gabriel conversando com um homem que ela reconheceu imediatamente das fotos que Dr. Ferreira havia mostrado. Ricardo Mendes, disse Gabriel. Meu primo, líder do grupo que está roubando nossa herança. Você está trabalhando com ele? Estou fingindo trabalhar com ele. Há 2 anos me infiltrei no grupo para descobrir como eles operavam. Essa foto foi tirada na nossa última reunião, há 3 semanas. Gabriel apontou para a expressão tensa em seu próprio rosto na fotografia. Se você analisar a foto com cuidado, verá que eu estou claramente desconfortável. Foi quando Ricardo me disse que haviam decidido resolver o problema Mariana definitivamente. O sangue de Mariana gelou novamente. Eles estão planejando me eliminar? Estavam, mas eu os convenci de que você seria mais útil viva.
pelo menos por enquanto. Como? Disse que você poderia ser manipulada a assinar documentos, renunciando à herança em troca de uma quantia menor. Comprei tempo para nós. Mariana olhou novamente para a fotografia, tentando ler as expressões dos dois homens. Quanto tempo? 2 semanas. Eles esperam que eu a convença a ir a São Paulo para uma reunião familiar amigável, onde você assinaria os documentos. E se eu não assinar? Gabriel a olhou diretamente nos olhos, e ela viu algo que não esperava. Medo genuíno. Então eles eliminarão você, Helena, e qualquer pessoa próxima que possa saber sobre a herança, incluindo você, incluindo eu. Mariana terminou o café em silêncio, pesando suas opções. Confiar em Gabriel era um risco enorme, mas não confiar nele poderia ser fatal. Gabriel, se eu concordar em trabalhar com você, o que exatamente está propondo? Que vamos a São Paulo amanhã. Abriremos o cofre, pegaremos as evidências e as levaremos diretamente para a Polícia Federal, não para a polícia local que pode estar comprometida. E depois? Depois Ricardo e os outros serão presos. A herança será recuperada legalmente e você e Helena poderão viver em paz. Soa simples demais, porque não será simples. Eles vão tentar nos impedir a qualquer custo. Mariana olhou pela janela do café, vendo a vida tranquila de Campos do Jordão continuar lá fora. Famílias jantando, casais passeando, crianças brincando. Essa tranquilidade estava prestes a acabar. Gabriel, disse ela finalmente, eu preciso de uma garantia. Que tipo de garantia? Se algo der errado, se for uma instrumentudilha, eu quero ter certeza de que Helena estará segura. Gabriel assentiu com seriedade. Já pensei nisso. Tenho contatos em Portugal, pessoas de confiança que podem levar Helena para lá e cuidar dela até que tudo isso termine. Pessoas de confiança? Minha ex-esposa, Isabela. Ela mora em Lisboa e não tem nenhuma conexão com a família Mendes. Helena estaria completamente segura. A menção de uma ex-esposa trouxe uma pontada de ciúme. Mariana afastou o pensamento. Não era hora para isso. Quando partiríamos para São Paulo? Amanhã de manhã cedo. Quanto mais tempo esperarmos, mais perigoso fica. Está bem, eu vou com você. Gabriel sorriu, e desta vez pareceu um sorriso genuíno de alívio. Mariana, você não vai se arrepender. Prometo que vou protegê-la. Espero que sim, Gabriel, porque se você estiver mentindo, não será apenas minha vida que estará destruindo. Eles se levantaram para sair, mas Gabriel tocou levemente o braço dela. Há mais uma coisa que preciso te contar. Está acompanhando esta saga cheia de reviravoltas? Deixe seu like e compartilhe com quem ama histórias de suspense e família. O quê? Gabriel hesitou, como se estivesse reunindo coragem. Eu não vim para Campos do Jordão apenas por causa da herança. Eduardo me falou sobre você por 2 anos, sobre sua força, sua inteligência, sua coragem. Ele dizia que você era a única pessoa da família que tinha caráter suficiente para fazer a coisa certa. Gabriel parou, olhando diretamente para ela. Quando finalmente a vi ontem à noite, entendi por que ele falava tanto de você. Mariana sentiu o coração acelerar ligeiramente, mas manteve a expressão neutra. Gabriel, agora não é hora para... Eu sei. Só queria que soubesse que, independentemente do que acontecer com a herança, eu quero conhecê-la melhor, como pessoa. Primeiro vamos sobreviver aos próximos dias, disse ela, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. É um acordo, respondeu Gabriel. Eles saíram do café juntos, caminhando lentamente pela praça principal de Campos do Jordão. A noite estava fresca e as luzes das lojas criavam uma atmosfera quase romântica. Gabriel, disse Mariana, parando em frente a uma fonte pequena no centro da praça. Se descobrir que você mentiu para mim sobre qualquer coisa, eu mesma te entrego para Ricardo e os outros. Gabriel riu, mas foi um riso respeitoso. Mariana, agora entendo por que Eduardo sempre disse que você era mais forte que ele. Ele disse isso? Muitas vezes. Dizia que você tinha a coragem que ele nunca teve para enfrentar a família. Eles chegaram à entrada da pousada, onde as luzes acolhedoras contrastavam com a tensão da conversa que haviam tido. A que horas saímos amanhã? Perguntou Mariana. 6 da manhã. Quero chegar a São Paulo antes que Ricardo e os outros saibam que estamos lá. Eles vão saber? Eventualmente. Mas se formos rápidos, poderemos pegar as evidências antes que possam nos impedir. Mariana assentiu, então se virou para entrar na pousada. Mas Gabriel a chamou novamente. Mariana? Sim, obrigado por confiar em mim. Ainda não confio completamente, disse ela com honestidade, mas vou te dar uma chance. É tudo que posso pedir. Mariana entrou na pousada, deixando Gabriel na praça. Quando chegou ao quarto, encontrou Helena dormindo tranquilamente no berço e Dona Rosa tricotando em uma poltrona ao lado. Como foi a reunião, filha? Complexa,
respondeu Mariana. Dona Rosa, preciso viajar para São Paulo amanhã. É urgente. E a Helena? Vai comigo. Não posso deixá-la aqui. Dona Rosa a estudou com olhos experientes. É perigoso? Mariana hesitou. Dona Rosa havia se tornado como uma mãe para ela e merecia honestidade. Pode ser. Então vocês duas vão ficar na minha casa em São Paulo. Tenho um apartamento na Vila Madalena que uso quando vou visitar meus filhos. Vocês estarão seguras lá. Dona Rosa, eu não posso envolvê-la. Besteira. Família cuida de família. E vocês? São minha família agora. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Em meio a toda a incerteza e perigo, ainda havia pessoas boas no mundo. Obrigada, disse ela, abraçando a senhora. Agora vá dormir. Amanhã será um dia difícil. Mas Mariana não conseguiu dormir. Ficou acordada até de madrugada, olhando para Helena e pensando no futuro incerto que as esperava. Às 6 da manhã, Gabriel bateu à porta da pousada. Vestia roupas escuras e carregava uma mochila pequena. Seu rosto estava sério, concentrado. Pronta? Perguntou ele quando Mariana abriu a porta. Helena no colo e uma bolsa de viagem no ombro. Pronta, respondeu ela. Mas enquanto entravam no BMW preto de Gabriel, Mariana não podia saber que Ricardo Mendes já sabia sobre a viagem deles e que uma instrumento de ilha mortal os esperava em São Paulo. Bloco 4. Ponto de virada. A viagem para São Paulo transcorreu em silêncio tenso. Gabriel dirigia concentrado, verificando constantemente os espelhos retrovisores, enquanto Mariana mantinha Helena distraída com brinquedos e músicas no celular. Às 10 da manhã, chegaram ao apartamento de Dona Rosa na Vila Madalena. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com porteiro e sistema de segurança básico. Você tem certeza de que estarão seguras aqui? Perguntou Gabriel, enquanto ajudava Mariana a subir as bagagens. Dona Rosa conhece este bairro há 40 anos. Se há algum lugar seguro em São Paulo, é aqui. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis antigos e fotografias de família. Tinha 2 quartos, uma sala e cozinha integrada, perfeito para que Mariana e Helena ficassem confortáveis. Depois de instalar Helena no quarto dos fundos, onde ela poderia dormir tranquilamente, Gabriel e Mariana se sentaram na mesa da cozinha para revisar os planos. A mansão fica a 15 minutos daqui, disse Gabriel, mostrando um mapa no celular. O cofre está no escritório principal, no 2º andar. Como você sabe disso? Eduardo me deu as plantas da casa há 6 meses. Ele estava se preparando para essa possibilidade. Está acompanhando esta saga cheia de reviravoltas? Deixe seu like e compartilhe com quem ama histórias de suspense e família. Gabriel mostrou fotografias da mansão no celular. Uma construção imponente de 3 andares, com jardins extensos e muros altos. O problema é a segurança. A casa tem alarmes, câmeras e provavelmente seguranças particulares. Como vamos entrar? Eu tenho as chaves e os códigos dos alarmes. Ricardo me deu acesso há 2 meses, quando fingi estar trabalhando com eles. E se for uma instrumentodilha? Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Então morreremos juntos tentando fazer a coisa certa. A resposta não foi exatamente tranquilizadora, mas Mariana apreciou a honestidade. Às 2 da tarde, deixaram Helena dormindo sob os cuidados de uma vizinha de Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que havia criado 8 filhos e prometeu cuidar da bebê como se fosse sua própria neta. A mansão da família Mendes ficava nos Jardins, em uma rua arborizada, onde cada casa valia milhões de reais. Era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotografias. 3 andares de arquitetura clássica, jardins que pareciam um parque particular e um portão de ferro forjado que mais parecia a entrada de um palácio. Impressionante, murmurou Mariana, enquanto Gabriel estacionava em frente ao portão. Joaquim Mendes não fazia nada pela metade, respondeu Gabriel. Inclusive esconder segredos. Gabriel usou um controle remoto para abrir o portão, que se moveu silenciosamente. Eles entraram no terreno e estacionaram próximo à entrada principal. A casa estava em silêncio absoluto. As janelas estavam fechadas. Não havia carros além do deles no estacionamento, e os jardins estavam impecavelmente cuidados, sinal de que a propriedade continuava sendo mantida, mesmo vazia. Estranho, murmurou Gabriel, verificando o celular. Deveria ter pelo menos um caseiro aqui. Talvez eles tenham dispensado o staff porque sabiam que viríamos hoje, ou porque estão preparando algo. Gabriel sacou uma pistola do cinto, verificando o carregador. Você está instrumentado? Perguntou Mariana, assustada. Desde que tentaram me eliminar pela primeira vez. Você sabe atirar? Não. Então fique sempre atrás de mim. Eles se aproximaram da porta principal. Gabriel inseriu a chave
e digitou um código no painel de alarme. Nada aconteceu. Nem alarme, nem luzes de segurança. Isso não é normal, disse ele, a voz tensa. O que quer dizer? O sistema deveria ter emitido um bip quando digitei o código. Isso significa que alguém desativou completamente a segurança. Alguém está aqui? Ou esteve aqui recentemente? Gabriel empurrou a porta cuidadosamente. Ela se abriu sem resistência, revelando um hall de entrada magnificamente decorado com mármore branco, lustres de cristal e uma escadaria em espiral que levava aos andares superiores. Meu Deus! Sussurrou Mariana. É como um museu. Helena sempre gostou de ostentação, respondeu Gabriel, mas sua atenção estava focada em verificar os cantos do ambiente. Eles atravessaram o hall e subiram a escadaria principal. O segundo andar tinha um corredor longo com várias portas, quartos, banheiros e, no final, o escritório principal. A porta do escritório estava entreaberta. Gabriel ergueu a pistola, fazendo sinal para Mariana ficar atrás dele. Ele empurrou a porta lentamente. O escritório era uma sala ampla com estantes cheias de livros, uma mesa de mogno enorme e, atrás dela, um quadro antigo que estava ligeiramente torto. O cofre fica atrás do quadro, disse Gabriel em voz baixa. Mas quando se aproximaram da parede, descobriram algo que fez o sangue de ambos gelar. O quadro estava no chão, quebrado, e a parede atrás dele tinha um buraco, onde antes havia um cofre. O cofre havia sido arrancado completamente da parede. Tarde demais, disse uma voz atrás deles. Gabriel e Mariana se viraram rapidamente. Na porta do escritório estava um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, terno escuro e um sorriso que não chegava aos olhos. Ricardo Mendes, disse Gabriel, apontando a pistola para o homem. Meu querido primo, respondeu Ricardo sem parecer preocupado com o instrumento. E você deve ser a famosa Mariana. Onde está o cofre? Perguntou Gabriel. Em lugar seguro. Assim como as evidências que Helena pensou que havia escondido tão bem. Ricardo entrou no escritório, as mãos nos bolsos, completamente relaxado. Gabriel, você realmente pensou que não sabíamos sobre sua pequena traição? Estamos monitorando você há meses. Seu celular, seu carro, suas comunicações. Sabíamos sobre Eduardo, sobre os planos dele, sobre tudo. Mariana sentiu o mundo desabar ao redor dela. Quer dizer que tudo isso foi uma encenação? Não, minha cara. Gabriel realmente estava tentando nos derrubar. O problema é que ele subestimou nossa capacidade de antecipar seus movimentos. Ricardo tirou as mãos dos bolsos, revelando uma pistola maior que a de Gabriel. Agora vamos todos descer calmamente para a sala de estar. Há algumas pessoas que gostariam muito de conhecer você, Mariana. Não, disse Gabriel, mantendo a instrumento apontada para Ricardo. Gabriel, olha ao seu redor. Foi então que eles notaram os pontos vermelhos dos lasers de mira aparecendo nas paredes do escritório. Havia atiradores posicionados lá fora, com visual claro para o interior da sala. Quantos? Perguntou Gabriel. Suficientes para garantir que vocês não sairão daqui vivos se não cooperarem. Gabriel baixou lentamente a pistola. Muito bem, disse Ricardo. Agora vamos descer e ter uma conversa civilizada sobre o futuro da família Mendes. Enquanto desciam a escadaria sob a mira de múltiplos instrumentos, Mariana pensou em Helena, dormindo tranquilamente no apartamento de Dona Rosa. Pelo menos sua filha estava segura, ou assim ela esperava. Na sala de estar, duas outras pessoas os esperavam, uma mulher elegante de 40 anos e um homem corpulento de 55. Carolina Mendes Silva e Fernando Montenegro, disse Ricardo fazendo as apresentações. Os outros membros do nosso pequeno conselho familiar. Carolina sorriu para Mariana, mas foi um sorriso gelado. Então você é a famosa sobrinha que Eduardo tanto protegia. Finalmente poderemos conversar. Sobre o quê? Perguntou Mariana, tentando manter a voz firme. Sobre sua renúncia oficial aos direitos hereditários, respondeu Fernando. E sobre o que acontecerá se você não assinar os documentos. Ricardo voltou a sorrir. Então discutiremos o futuro da pequena Helena. O sangue de Mariana gelou. Eles sabiam sobre sua filha. Vocês não ousariam... Mariana, interrompeu Carolina. Você realmente achou que não sabíamos onde está sua filha? Temos pessoas vigiando o apartamento na Vila Madalena há 2 horas. Gabriel tentou se mover, mas 2 homens instrumentosos apareceram atrás dele, imobilizando-o. Agora, disse Ricardo, vamos todos sentar e ter uma conversa muito franca sobre o futuro. Mas enquanto forçavam Mariana e Gabriel a se sentar no sofá da sala, nenhum deles notou a pequena câmera que Gabriel havia ativado discretamente em seu relógio, ou que Dr. Ferreira estava monitorando tudo de uma van estacionada a 2 quadras da mansão. A verdadeira batalha estava apenas começando. Bloco 5. Início da superação. Na van de vigilância, Dr. Ferreira observava as imagens da microcâmera de Gabriel em um monitor pequeno,
enquanto falava rapidamente ao telefone, com contatos na Polícia Federal. Sim, confirmado. 3 alvos principais e pelo menos 6 seguranças instrumentados. Ativem o protocolo de emergência. Dentro da mansão, Ricardo havia colocado uma pasta de documentos sobre a mesa de centro, entre Mariana e os outros membros da família. É muito simples, disse ele abrindo a pasta. Você assina uma renúncia completa aos direitos hereditários, recebe uma compensação de 5 milhões de reais e tanto você quanto sua filha poderão viver suas vidas em paz. E se eu recusar? Carolina se inclinou para a frente, a voz doce, mas com uma ameaça clara por baixo. Mariana, você é mãe. Tenho certeza de que quer o melhor para Helena. 5 milhões é dinheiro suficiente para dar a ela uma vida confortável em qualquer lugar do mundo. Longe do Brasil, é claro, acrescentou Fernando. Gabriel permanecia em silêncio, mas Mariana podia ver que ele estava calculando distâncias, ângulos, possibilidades de escape. Posso ver os documentos? Perguntou Mariana. Ricardo empurrou os papéis para ela. É tudo muito direto. Uma renúncia simples reconhecida em cartório. Mariana começou a ler, mas na verdade estava ganhando tempo, esperando que a microcâmera de Gabriel estivesse transmitindo tudo para Dr. Ferreira. Há algo que não entendo, disse ela depois de alguns minutos. Se vocês estão controlando a herança há 20 anos, por que precisam da minha assinatura agora? Os 3 primos trocaram olhares. Porque Helena foi mais esperta do que imaginávamos, respondeu Carolina com relutância. Antes de morrer, ela fez alterações legais que exigem a concordância de todos os herdeiros diretos para qualquer transferência de propriedade, incluindo minha concordância. Exatamente. Sem sua assinatura, não podemos vender, transferir ou liquidar nenhum dos bens principais. Gabriel finalmente falou. E vocês estão com problemas financeiros, não estão? Ricardo o fuzilou com o olhar. Cale a boca. É isso, não é? Continuou Gabriel. Vocês gastaram mais do que podiam repor. Agora precisam liquidar propriedades rapidamente para cobrir as perdas. Gabriel, disse Fernando, a voz perigosamente baixa. Você sempre foi esperto demais para seu próprio bem. Quanto tempo vocês têm? Perguntou Mariana, percebendo uma oportunidade. Isso não é da sua conta, respondeu Carolina rapidamente. Rápido demais. Deixem-me adivinhar, disse Gabriel. 2 semanas? 1 mês? Quanto tempo antes que os credores internacionais venham cobrar? O silêncio que se seguiu foi revelador. Mariana percebeu que tinha mais poder na negociação do que imaginara. Se eles estivessem desesperados por sua assinatura, talvez pudesse usar isso a seu favor. Eu quero ver as evidências que Helena deixou no cofre, disse ela firmemente. Isso não é necessário, respondeu Ricardo. É sim. Se vou abrir mão dos meus direitos, quero saber exatamente o que estou abrindo mão. Mariana, disse Carolina, não seja tola. Você está em posição de exigir alguma coisa? Estou, porque sem minha assinatura vocês não conseguem o dinheiro que precisam. E se algo acontecer comigo, nunca mais conseguirão minha assinatura. Gabriel sorriu discretamente. Mariana estava aprendendo rápido. Além disso, continuou ela, imagino que vocês prefeririam resolver isso de forma amigável do que ter que explicar meu desaparecimento para as autoridades. Ricardo se levantou, claramente irritado. Você está tentando ganhar tempo. Estou tentando entender a situação. É uma decisão importante. Foi então que ouviram o som de sirenes ao longe. Gabriel e Mariana trocaram olhares rápidos, mas tentaram manter expressões neutras. Provavelmente uma ambulância, disse Fernando, mas se dirigiu à janela para verificar. As sirenes ficaram mais altas, então pararam abruptamente. Temos companhia, disse Fernando, a voz tensa. Ricardo sacou um celular e discou rapidamente. Marco, o que está acontecendo lá fora? Pausa. Como assim, Polícia Federal? Pausa mais longa. Quanto tempo temos? Quando desligou, seu rosto estava pálido. Alguém nos denunciou. Temos 5 minutos antes que invadam a casa. Carolina entrou em pânico. Como isso é possível? Ninguém sabia que estávamos aqui. Gabriel finalmente revelou seu trunfo. Porque tudo o que vocês disseram nos últimos 30 minutos foi transmitido diretamente para a Polícia Federal. Ele mostrou discretamente o relógio com a microcâmera. Vocês confessaram sequestro, extorsão, homicídio e apropriação indébita. Tudo gravado e transmitido em tempo real. Ricardo apontou a pistola para Gabriel. Seu filho dá. Não adianta me eliminar agora, interrompeu Gabriel calmamente. As evidências já estão nas mãos das autoridades. Fernando se dirigiu para a porta. Temos que sair. Agora. E deixar tudo para trás? Perguntou Carolina. Melhor do que passar 20 anos na prisão, respondeu Ricardo. Mas quando Fernando abriu a porta da sala, encontrou 2 agentes federais com coletes à prova de balas e instrumentos em punho. Polícia Federal,
Mãos ao alto. Saída dos fundos! Gritou Ricardo, mas outros agentes já estavam entrando pelas portas traseiras da mansão. Em menos de 2 minutos, a sala estava cheia de policiais federais, e Ricardo, Carolina e Fernando estavam algemados no chão. Gabriel Montenegro? Perguntou um dos agentes. Sou eu. Dr. Ferreira está esperando vocês lá fora. Enquanto saíam da mansão, Mariana se virou para Gabriel. Você planejou tudo isso desde o início? Não tudo, mas sim. Dr. Ferreira e eu estávamos trabalhando juntos há 3 meses. Por que não me contou? Gabriel parou e a olhou diretamente nos olhos. Porque sua reação tinha que ser genuína. Se você soubesse que era uma operação policial, eles perceberiam. Você precisava acreditar que estava realmente em perigo. Eu estava realmente em perigo. E Helena também. Helena estava segura o tempo todo. Dr. Ferreira tinha uma equipe protegendo o apartamento desde que saímos de lá. Mariana sentiu uma mistura de alívio e raiva. Gabriel, você me usou. Eu protegi você. Há uma diferença. Dr. Ferreira se aproximou deles, sorrindo pela primeira vez desde que Mariana o conhecera. Senhora Silva, está tudo acabado. Ricardo, Carolina e Fernando foram presos e recuperamos todas as evidências do cofre. Onde estava o cofre? Na casa de Ricardo. Eles removeram da mansão há 2 semanas quando descobriram que Gabriel estava planejando trazê-la aqui. E as evidências que Helena deixou? Dr. Ferreira sorriu mais amplamente. Suficientes para recuperar toda a herança e ainda processar todos os envolvidos no esquema. Você e Gabriel são oficialmente os únicos herdeiros legítimos de uma fortuna de 230 milhões de reais. O número era tão absurdo que Mariana teve dificuldade para processar. 230 milhões? As propriedades valorizaram significativamente nos últimos anos, explicou o Dr. Ferreira. Vocês são oficialmente uma das famílias mais ricas de São Paulo. Mariana olhou para Gabriel, que parecia tão surpreso quanto ela. E agora? Perguntou ela. Agora, disse Gabriel, você volta para Helena e decide o que quer fazer com o resto da sua vida. E você? Gabriel sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, sem mistério ou tensão. Agora eu gostaria de te conhecer melhor. A Mariana real, não a mulher em perigo que eu precisava proteger. Sem mentiras? Sem segredos? Sem mentiras. Sem segredos. Mariana o estudou por um longo momento. Então sorriu também. Então acho que podemos começar de novo. Mariana Silva, disse Gabriel, estendendo a mão formalmente. Muito prazer em conhecê-la. Gabriel Montenegro, respondeu ela, apertando a mão dele. O prazer é meu. Mas enquanto voltavam para buscar Helena, nenhum dos dois imaginava que a verdadeira herança de Helena não era o dinheiro. Era um segredo sobre o passado da família que mudaria tudo mais uma vez. Bloco 6. Crescimento pessoal social. 6 meses depois, Mariana estava no escritório da Fundação Helena Mendes, em São Paulo, agora expandida para um prédio inteiro no centro da cidade, revisando os relatórios de impacto dos novos programas. Com os recursos da herança familiar, a Fundação havia crescido exponencialmente. Agora oferecia não apenas capacitação profissional para mulheres vulneráveis, mas também programas de microcrédito, creches comunitárias, assistência jurídica gratuita e até um projeto de habitação popular. Em 6 meses, haviam ajudado mais de 3.000 mulheres a reconstruir suas vidas. Dona Mariana, chamou Júlia, que havia se mudado de Campos do Jordão para São Paulo para trabalhar na fundação. O senhor Gabriel chegou para a reunião das 2 horas. Mariana sorriu. Nos últimos meses, Gabriel havia se tornado não apenas seu sócio nos negócios da família, mas também algo mais. Eles haviam decidido levar o relacionamento devagar, especialmente considerando que Helena estava se adaptando à nova vida em São Paulo. Mas havia uma conexão inegável entre eles, uma mistura de respeito mútuo, atração física e objetivos compartilhados. Gabriel entrou no escritório carregando 2 xícaras de café e um buquê pequeno de hortênsias brancas. Para que são as flores? Perguntou Mariana, sorrindo. Para comemorar. Acabamos de finalizar a reforma da propriedade em Campos do Jordão. Que reforma? O centro de treinamento e relaxamento que estávamos construindo ao lado da pousada da Dona Rosa. Agora está pronto para receber as mulheres do programa. Mariana se levantou e foi até ele, aceitando as flores. Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna. Temos uma fortuna, ele respondeu sorrindo. E Helena sempre quis que o dinheiro da família fosse usado para ajudar pessoas. Nos últimos meses, eles haviam descoberto muito mais sobre Helena através das cartas e diários que ela deixara no cofre. A mãe biológica de Mariana não era apenas uma mulher que havia sofrido de depressão pós-parto. Era uma ativista social apaixonada que sempre sonhara em usar a riqueza da família
para criar mudanças positivas no mundo. Na verdade, disse Gabriel sentando-se na cadeira em frente à mesa de Mariana, há algo mais que quero discutir com você. Sobre os negócios? Sobre nós. Mariana sentiu o coração acelerar ligeiramente. Nos últimos meses, eles haviam se beijado algumas vezes, jantado juntos regularmente, e Gabriel havia se tornado uma presença constante na vida dela e de Helena, mas ainda não haviam definido oficialmente o relacionamento. O que sobre nós? Gabriel se inclinou para a frente, pegando as mãos dela. Mariana, eu sei que você passou por muito trauma no último ano. A descoberta sobre Eduardo, a morte dele, toda a situação com a herança, sei que precisa de tempo. Mas eu quero que saiba que estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Mariana sentiu uma onda de emoção, felicidade, medo, esperança, incerteza, tudo misturado. Gabriel, não precisa responder agora. Ele se apressou em dizer. Só queria que soubesse. E queria que soubesse que, independentemente do que decidir sobre nós, eu sempre vou apoiar você e Helena. Mariana olhou para o homem à sua frente. Gabriel havia se mostrado confiável, corajoso e gentil. Mais importante, ele amava Helena como se fosse sua própria filha, e Helena claramente o adorava. Eu também estou apaixonada por você, disse ela finalmente. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi como o nascer do sol. Mas, continuou Mariana, quero que entenda que Helena vem em primeiro lugar, sempre. Eu não esperaria outra coisa. Na verdade, é uma das coisas que mais amo em você, e quero levar as coisas devagar. Não estou pronta para morar juntos ou fazer grandes mudanças. No seu ritmo, concordou Gabriel. Temos tempo. Mariana se levantou e contornou a mesa, parando em frente a ele. Gabriel se levantou também, e eles se olharam por um momento longo e carregado de emoção. Gabriel Montenegro, disse ela, ecoando a apresentação formal que haviam feito 6 meses antes. Você gostaria de jantar comigo e com Helena hoje à noite? Mariana Silva, respondeu ele sorrindo. Eu adoraria. Eles se beijaram. Um beijo doce, cheio de promessas para o futuro. Quando se separaram, Mariana notou uma expressão estranha no rosto de Gabriel. O que foi? Há uma coisa que Dr. Ferreira me contou ontem. Algo que encontraram nos documentos finais do cofre. Que tipo de coisa? Gabriel hesitou como se não soubesse como contar. Mariana, Helena deixou uma carta para Helena, sua filha. Uma carta para minha filha? Mas ela morreu antes de Helena nascer. Sim, mas, bem, Helena sabia que Eduardo tinha uma irmã, e ela descobriu sobre sua gravidez através dos relatórios de investigação que encomendou sobre você. Mariana se sentou lentamente. Ela sabia sobre minha gravidez. Não apenas sabia, ela deixou instruções muito específicas sobre um fundo fiduciário para sua neta. Um fundo que só pode ser acessado quando Helena completar 18 anos. Quanto dinheiro? 50 milhões de reais. E uma propriedade em Portugal, a casa onde Helena nasceu. Mariana ficou em silêncio, processando a informação. Sua mãe biológica, que ela nunca conhecera, havia pensado em sua neta que ainda nem havia nascido. Há mais, disse Gabriel suavemente. A carta contém instruções para Helena sobre a história da família. Helena queria que sua neta soubesse a verdade sobre tudo, sobre a adoção, sobre Eduardo, sobre a luta dela pela justiça. Posso ver a carta? Está com o Dr. Ferreira. Ele disse que você deveria decidir quando mostrar para Helena. Mariana caminhou até a janela do escritório, olhando para o movimento da cidade lá embaixo. Gabriel, às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Aceitar essa herança, me envolver em toda essa situação. Gabriel se aproximou por trás, colocando as mãos em seus ombros. Você fez mais do que a coisa certa. Você transformou uma fortuna que estava sendo usada para o mal em uma força para o bem. Mas e se há mais segredos, mais parentes que não conhecemos, mais complicações? Então enfrentaremos juntos, como uma família. A palavra família tocou algo profundo em Mariana. Por tanto tempo, ela e Helena haviam estado sozinhas. Agora tinham Gabriel, Dona Rosa, a equipe da fundação, as mulheres que ajudavam. Gabriel, disse ela se virando para encará-lo. Você já pensou em ter filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Honestamente, não muito, até conhecer você e Helena. E agora? Gabriel sorriu, tocando gentilmente o rosto dela. Agora penso que Helena seria uma irmã mais velha e incrível. Mariana sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Acho que você tem razão. Eles foram interrompidos por Júlia batendo na porta. Dona Mariana? Desculpe interromper, mas tem uma senhora aqui que diz ser parente da família. Diz que tem informações importantes sobre outros herdeiros. Mariana e Gabriel trocaram olhares. Como ela se chama? Perguntou Gabriel. Maria Mendes Carvalho. Diz que é prima da sua avó. Gabriel franziu a testa. Eu nunca ouvi falar dela. Ela trouxe documentos.
continuou Júlia. Certidões de nascimento antigas, fotografias. Parece legítimo. Mariana suspirou. Nunca acaba, não é? Quer que eu mande ela embora? Perguntou Gabriel. Mariana pensou por um momento. Depois balançou a cabeça. Não. Se há mais parentes, é melhor sabermos agora. Mas desta vez, ela olhou para Gabriel com determinação. Fazemos isso de forma diferente. Nada de segredos, nada de instrumento de ilhas. Transparência completa desde o início. Gabriel assentiu. Chamamos Dr. Ferreira também? Sim, e gravamos tudo. Se há mais complicações na família Mendes, vamos documentar cada detalhe. 20 minutos depois, eles estavam reunidos na sala de conferências da Fundação. Mariana, Gabriel, Dr. Ferreira e uma senhora de 70 anos, elegante e bem vestida, que se apresentara como Maria Mendes Carvalho. Senhora Carvalho, disse Dr. Ferreira, antes de começarmos, preciso informar que esta conversa está sendo gravada e que qualquer informação falsa será investigada. Compreendo perfeitamente, respondeu Maria com um sorriso tranquilo. Na verdade, agradeço a precaução. Nossa família tem história de complicações. Ela abriu uma pasta antiga e espalhou documentos sobre a mesa. Sou prima de Helena Mendes, a mãe de vocês. Somos netas de Joaquim Mendes através de linhagens diferentes. Dr. Ferreira examinou os documentos. Estes parecem autênticos. São autênticos. Mas não vim aqui para reivindicar herança, disse Maria, surpreendendo a todos. Então, por que veio? Perguntou Mariana. Maria olhou diretamente para ela. Porque há algo sobre a morte de Helena que vocês precisam saber. Algo que nem os investigadores descobriram. O silêncio na sala foi total. Helena não foi morta por Ricardo e os outros. Continuou Maria. Ela foi morta por alguém muito mais perigoso. Alguém que ainda está livre. Gabriel se inclinou para a frente. Quem? Maria hesitou. Depois disse uma palavra que fez o sangue de todos gelarem. Joaquim. Isso é impossível, disse Dr. Ferreira. Joaquim Mendes morreu há 40 anos. Maria sorriu tristemente. Esse foi sempre o erro da família. Joaquim Mendes não morreu. Ele fingiu a própria morte para escapar de problemas com a justiça portuguesa. E ele está vivo, bem vivo, controlando os negócios da família através de intermediários há décadas. A revelação caiu sobre eles como uma bomba. E ele sabe sobre Mariana e Helena? Perguntou Gabriel. Sabe sobre tudo. E não está feliz com a forma como vocês resolveram a situação com Ricardo e os outros. Maria se levantou, recolhendo seus documentos. Vim aqui para avisar vocês. Joaquim está voltando ao Brasil e ele quer conversar com seus bisnetos pessoalmente. Isso é uma ameaça? Perguntou Mariana. É um aviso. Joaquim Mendes é um homem de 92 anos, mas ainda é extremamente perigoso, e ele acredita que esta família precisa de disciplina. Maria se dirigiu à porta, então se virou uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Ele trouxe amigos, pessoas que devem favores à família Mendes, favores que remontam a décadas. Depois que Maria saiu, os três ficaram em silêncio por vários minutos. Acredita nela? Perguntou Mariana finalmente. Os documentos são legítimos, disse Dr. Ferreira, e explicaria muitas inconsistências na história da família. Gabriel pegou a mão de Mariana. O que quer fazer? Mariana olhou para os dois homens, pensou em Helena dormindo em casa, pensou na vida tranquila que haviam começado a construir. Quero conversar com ele. Mariana, isso pode ser perigoso. Gabriel, eu passei a vida inteira sem conhecer minha família. Agora descobri que tenho um bisavô vivo. Um bisavô que pode ter respostas para perguntas que nem sei que deveria fazer. Mariana sorriu, mas foi um sorriso determinado. Então, enfrentaremos. Como uma família. O que nenhum deles sabia era que, no andar de cima do prédio, um homem de óculos escuros havia ouvido toda a conversa através de equipamentos de escuta sofisticados, e que Joaquim Mendes não estava apenas voltando ao Brasil. Ele já estava em São Paulo. 3 dias depois, Mariana recebeu um convite formal em papel timbrado caro, entregue por um motorista uniformizado em sua casa. Senhora Mariana Silva, solicito o prazer de sua companhia e a do senhor Gabriel Montenegro para jantar em minha residência temporária, hoje às 8 da noite. Há assuntos familiares que requerem discussão imediata. Atenciosamente, Joaquim Mendes. O endereço era de uma mansão em Alphaville, a 40 minutos de São Paulo. Não vamos, disse Gabriel imediatamente quando Mariana lhe mostrou o convite. É obviamente uma instrumentudilha. Talvez seja, mas é também nossa única chance de entender toda a verdade sobre esta família. Eles estavam na sala da casa de Mariana em Campos do Jordão, onde Helena brincava tranquilamente com blocos coloridos no tapete. Dr. Ferreira havia chegado 1 hora antes
para discutir as opções. Doutor Ferreira, disse Mariana, o que acha? O advogado suspirou. Profissionalmente, devo aconselhá-la a não ir. Pessoalmente, entendo sua curiosidade. E se formos, mas com proteção? Que tipo de proteção? Gabriel se levantou caminhando até a janela. Policiais disfarçados, equipamentos de rastreamento, um plano de escape. Gabriel, se Joaquim Mendes está vivo há 40 anos e controlando os negócios da família em segredo, ele provavelmente tem recursos que nem imaginamos. Exatamente por isso não deveríamos ir. Mariana pegou Helena no colo, a filha sorrindo e balbuciando alegremente. Escutem vocês dois, disse ela firmemente. Passei 40 anos sem conhecer minha família verdadeira. Descobri que tenho um irmão que morreu, uma mãe que foi assassinada, e agora posso ter um bisavô vivo. Ela olhou para Gabriel, depois para Dr. Ferreira. Helena vai crescer perguntando sobre suas raízes, sobre sua história. Quero ter respostas para dar a ela. Mesmo que isso signifique se colocar em perigo, Dr. Ferreira, vocês dois passaram os últimos meses me protegendo, planejando minha segurança, tomando decisões por mim. Eu agradeço, de verdade. Mas agora é minha vez de tomar as decisões. Gabriel voltou e se ajoelhou em frente a ela. Mariana, se algo acontecer com você, o que acontece com Helena? Se algo acontecer comigo, você cuidará dela. Vocês dois. Sei que cuidarão. A confiança absoluta na voz dela tocou profundamente Gabriel. Está bem, disse ele finalmente. Mas vamos com todas as precauções possíveis. Às 7 da noite, deixaram Helena com Dona Rosa e uma equipe de segurança discreta. Às 7h45, estavam dirigindo pelas ruas elegantes de Alphaville, seguidos à distância por 2 carros com agentes federais. A mansão era ainda mais imponente que a casa da família nos Jardins. 3 andares, arquitetura moderna, jardins impecáveis e um portão de ferro que se abriu automaticamente quando se aproximaram. Última chance de mudar de ideia, disse Gabriel. Não vou mudar, respondeu Mariana. Foram recebidos na porta por um homem de cerca de 60 anos, vestido como um mordomo clássico. Senhora Silva, senhor Montenegro, o senhor Joaquim os espera na biblioteca. A biblioteca era uma sala impressionante com paredes forradas de livros do chão ao teto, poltronas de couro e uma lareira acesa apesar do clima ameno de São Paulo. E lá, sentado em uma poltrona próxima à lareira, estava um homem de 92 anos que parecia ter apenas 70. Joaquim Mendes era magro, mas elegante. Cabelos completamente brancos penteados para trás, olhos azuis penetrantes e uma presença que dominava a sala inteira. Vestia um terno de lã escura e segurava uma bengala de mogno com punho de prata. Mariana, disse ele quando os viu entrar, a voz surpreendentemente forte. Finalmente. Ele se levantou com dificuldade, mas dignidade, apoiando-se na bengala. Bisavô, disse Mariana, não sabendo como mais se dirigir a ele. Joaquim sorriu e foi um sorriso que misturava carinho genuíno com algo mais difícil de definir. Você é ainda mais bonita do que nas fotografias que tenho visto. O senhor tem fotografias minhas? Tenho acompanhado você desde que nasceu, minha cara. E Helena também. O sangue de Mariana gelou. O senhor sabe sobre minha filha? Sei sobre tudo. Por favor, sentem-se. Gabriel permaneceu de pé, tenso e alerta. Mas Mariana se sentou na poltrona em frente a Joaquim. Doutor, Ferreira me disse que o senhor morreu há 40 anos. Joaquim riu, um som seco, mas não desagradável. Legalmente, sim. Pessoalmente, apenas me aposentei da vida pública. Por quê? Porque havia pessoas em Portugal que queriam me prender por irregularidades fiscais. Era mais conveniente desaparecer e deixar outras pessoas gerenciarem os negócios da família. Pessoas como Ricardo, Carolina e Fernando, a expressão de Joaquim se endureceu. Eles eram fantoches úteis, até se tornarem gananciosos demais. Foi o senhor que os mandou eliminar? Gabriel se moveu ligeiramente, a mão indo instintivamente para onde costumava carregar a pistola. Gabriel Montenegro, disse Joaquim sem olhar para ele. Pode relaxar. Se eu quisesse fazer mal a vocês, já teria feito. Responda à pergunta, disse Mariana firmemente. Joaquim a estudou por um longo momento. Você tem a mesma teimosia que Helena tinha. Minha mãe, sua mãe, que eu amava muito e que cometeu um erro terrível. Que erro? Ela ameaçou expor toda a estrutura que eu havia construído. Não apenas os crimes de Ricardo e os outros, mas minha própria situação. Então, o senhor a eliminou. Joaquim fechou os olhos por um momento. Eu não a matei pessoalmente, mas ordenei que fosse silenciada. O silêncio na biblioteca foi absoluto. Mariana sentiu náusea, raiva e uma tristeza profunda. Por que está me contando isso? Porque estou morrendo, Mariana. Câncer no fígado.
3 meses no máximo. Ele se inclinou para a frente, apoiando ambas as mãos na bengala. E porque quero reparar os erros que cometi antes de morrer. Joaquim gesticulou para o mordomo, que se aproximou carregando uma pasta de couro. Esta pasta contém documentos que transferem toda a fortuna da família Mendes. Todos os bens, propriedades, investimentos e fundos, para você e Helena. E Gabriel. Gabriel também, se você desejar. Mas a decisão é sua. Mariana olhou para a pasta, depois para o homem à sua frente. Por que deveria aceitar qualquer coisa de alguém que eliminou minha mãe? Porque Helena teria querido que você aceitasse. Ela sempre sonhou em usar a riqueza da família para ajudar pessoas necessitadas. Como o senhor sabe disso? Porque nos últimos 2 anos de vida dela, estivemos nos correspondendo. A revelação atingiu Mariana como um raio. Ela sabia que o senhor estava vivo? Sabia. E me perdoou pelos erros do passado. Na verdade, foi ela quem sugeriu que eu contatasse você após sua morte. Joaquim abriu a pasta e mostrou várias cartas manuscritas. Estas são cartas que Helena me escreveu. Na última, ela diz que você é a única pessoa da família com integridade suficiente para usar nossa riqueza de forma correta. Mariana pegou uma das cartas com mãos trêmulas. Era a caligrafia de Helena. Ela reconhecia das outras cartas que haviam encontrado no cofre. Joaquim, Mariana é tudo que sonhei que uma filha poderia ser. Forte, corajosa, compassiva. Se algo me acontecer, confia a ela o futuro da família. Ela transformará a nossa herança em uma força para o bem no mundo. Helena. Mariana terminou de ler com lágrimas nos olhos. Ela realmente me perdoou? Perguntou Joaquim, e pela primeira vez sua voz pareceu frágil, aparentemente. E você pode me perdoar? Mariana olhou para o homem de 92 anos à sua frente. Um homem que havia construído um império, que havia cometido crimes terríveis, que havia ordenado a morte de sua própria neta, mas também um homem que estava morrendo, sozinho, tentando reparar décadas de erros nos últimos meses de vida. Não sei, disse ela honestamente. Talvez um dia. Joaquim assentiu lentamente. É mais do que mereço. Ele se levantou novamente, caminhando até a janela da biblioteca. Mariana, há algo mais que preciso te contar. Sobre Helena, sua filha. O que sobre ela? Ela não é apenas sua herdeira, ela é especial. Joaquim se virou para encará-la. As mulheres da família Mendes sempre tiveram um dom, uma intuição, uma capacidade de ler pessoas, de tomar decisões certas, mesmo em situações impossíveis. Isso não é um dom. É experiência de vida. Helena, sua mãe, sabia que Ricardo ia tentar matá-la 3 dias antes de acontecer. Você sabia que podia confiar em Gabriel antes mesmo de ter razões lógicas para confiar. Mariana franziu a testa. Era verdade que sempre tivera uma intuição forte sobre pessoas. E minha filha, sua filha carrega esse mesmo dom, e com a educação e recursos certos, ela pode se tornar uma força extraordinária para o bem no mundo. Joaquim voltou para a poltrona pegando a pasta. Por isso quero que aceite esta herança. Não por mim, não pela família, mas por Helena, para que ela tenha todas as ferramentas necessárias para fazer a diferença. Mariana olhou para Gabriel, que havia permanecido silencioso durante toda a conversa. O que você acha? Acho que a decisão é sua, mas também acho que, às vezes, coisas boas podem vir de situações ruins. Mariana respirou fundo. Pensou em sua filha dormindo em casa, pensou na fundação e nas mulheres que estavam ajudando, pensou no futuro que queria construir. Está bem, disse ela finalmente. Eu aceito. Joaquim sorriu e foi o primeiro sorriso genuinamente feliz que demonstrara a noite toda. Obrigado, mas com uma condição. Qual? Quero que me conte toda a verdade sobre a família. Tudo, sem omissões, sem mentiras. Será uma conversa muito longa. Temos tempo. E assim, nas próximas 4 horas, Joaquim Mendes contou a Mariana a história completa da família, os crimes, os segredos, as despedidas trágicas, mas também os momentos de amor, sacrifício e redenção. Quando terminaram era quase meia-noite. Há uma última coisa, disse Joaquim, uma tradição da família. Que tradição? Ele retirou do bolso do paletó um colar antigo, uma corrente de ouro com um medalhão pequeno. Este colar pertenceu à minha esposa, depois a Helena, sua mãe. Agora pertence a você. Mariana pegou o colar sentindo o peso da história que carregava. E um dia pertencerá a Helena, disse ela. Um dia. Joaquim Mendes morreu pacificamente em seu sono 3 semanas depois. Mariana estava ao lado da cama dele no hospital, segurando sua mão quando ele partiu. Suas últimas palavras foram: obrigado por me perdoar, Helena. Ele havia confundido Mariana com sua mãe, mas ela entendeu o que ele quis dizer. Se esta saga de família, amor e superação tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigas que também acreditam no poder do recomeço.
Comente qual foi sua parte favorita desta jornada épica da Mariana. 2 anos depois, Mariana estava na varanda da nova sede da Fundação Helena Mendes em São Paulo, um complexo inteiro dedicado a programas sociais que agora operava em 15 estados brasileiros e havia começado a expandir para outros países da América Latina. Helena, agora com 4 anos, brincava no jardim interno do prédio, enquanto Mariana revisava os relatórios anuais. Com os recursos completos da herança de Joaquim, a Fundação havia se tornado uma das maiores organizações filantrópicas do mundo, ajudando mais de 100.000 mulheres a reconstruir suas vidas. Mamãe! Gritou Helena correndo em direção à varanda. Papai Gabriel chegou. Mariana sorriu ao ver Gabriel se aproximando, carregando flores e com um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar, mesmo depois de 2 anos de casamento. Como foi a reunião com os investidores portugueses? Perguntou ela quando ele se aproximou. Excelente. Eles querem financiar 3 novos centros em Lisboa, Porto e Coimbra. Gabriel beijou sua testa e pegou Helena no colo. E como está minha princesa hoje? Aprendi uma música nova na escola, disse Helena, começando a cantarolar uma melodia infantil. Mariana observou os dois, seu marido e sua filha, e sentiu uma gratidão profunda pela vida que haviam construído juntos. O amor havia chegado quando ela menos esperava, mas havia se tornado a base sólida sobre a qual construíra não apenas uma família, mas um legado. Há algo que quero te mostrar, disse Gabriel, colocando Helena no chão e tirando um envelope do bolso. O que é? Uma carta. Chegou hoje de Lisboa. Mariana abriu o envelope e reconheceu imediatamente a caligrafia elegante. Querida Mariana, sou Isabela Montenegro, ex-esposa de Gabriel. Sei que pode parecer estranho receber uma carta minha, mas há algo que preciso compartilhar. Estive organizando os documentos que Gabriel deixou aqui em Lisboa e encontrei algo extraordinário. Um diário que pertenceu à sua bisavó, esposa de Joaquim Mendes. Neste diário, há revelações sobre a família que podem interessá-la. Mais importante, há informações sobre outros Mendes espalhados pelo mundo, descendentes que, como você, não sabem da extensão de sua herança. Mas há também algo pessoal que preciso contar. Gabriel me falou muito sobre você nos últimos meses em que estivemos casados. Mesmo então, eu sabia que ele havia se apaixonado por uma ideia, a ideia da mulher perfeita que Eduardo havia descrito. Quando soube que vocês se casaram, fiquei feliz. Gabriel encontrou não apenas a mulher por quem se apaixonou, mas alguém que o tornou uma pessoa melhor. Se um dia vierem a Lisboa, será um prazer conhecê-la pessoalmente. Com carinho, Isabela PS. O diário menciona um tesouro escondido na casa original da família em Portugal. Talvez seja a hora de uma viagem em família. Mariana terminou de ler e olhou para Gabriel. Ela parece ser uma pessoa interessante. E tinha razão sobre minha obsessão por você antes mesmo de nos conhecermos. Obsessão? Gabriel sorriu, puxando-a para mais perto. Eduardo falava tanto sobre você que eu havia criado uma imagem idealizada. Quando finalmente a conheci, descobri que a realidade era muito melhor que qualquer fantasia. E agora, ela está sugerindo uma viagem a Portugal. O que acha? Mariana olhou para Helena, que havia voltado a brincar no jardim, então para o movimento da cidade lá embaixo, através das janelas do Gabriel Montenegro, disse ela, ecoando a apresentação formal que haviam feito 6 meses antes. Você gostaria de jantar comigo e com Helena hoje à noite? Eles estavam na sala da casa de Mariana, onde Helena brincava tranquilamente com blocos coloridos no tapete. Dr. Ferreira havia chegado 1 hora antes para discutir as opções. Joaquim Mendes era magro, mas elegante, cabelos completamente brancos penteados para trás, olhos azuis penetrantes e uma presença que dominava a sala inteira. Vestia um terno de lã escura e segurava uma bengala de mogno com punho de prata. Ele se levantou com dificuldade, mas dignidade, apoiando-se na bengala. Joaquim riu, um som seco, mas não desagradável, porque havia pessoas em Portugal que queriam me prender por irregularidades fiscais. Era mais conveniente desaparecer e deixar outras pessoas gerenciarem os negócios da família. Foi o senhor que mandou matá-los na prisão? Sabia, e me perdoou pelos erros do passado. Na verdade, foi ela quem sugeriu que eu contactasse você após sua morte. Joaquim Mendes morreu pacificamente em seu sono 3 semanas depois. Bloco 8. Epílogo simbólico e encerramento. 1 ano depois, Mariana estava na varanda da casa que havia comprado em Campos do Jordão. Uma propriedade grande o suficiente para que ela, Helena e Gabriel vivessem confortavelmente, mas simples o suficiente para manter a tranquilidade que tanto valorizava. Helena, agora com 2 anos e meio, corria pelo jardim perseguindo borboletas, enquanto Gabriel a seguia rindo,
fingindo que também tentava capturar os insetos coloridos. A Fundação Helena Mendes havia se tornado uma das maiores organizações de assistência social do Brasil. Com os recursos completos da herança Mendes, agora operavam em 12 estados. Haviam ajudado mais de 15 mil mulheres a reconstruir suas vidas e criado 3 mil empregos diretos. Mariana usava o colar que Joaquim lhe dera todos os dias, não apenas como uma peça de joalheria, mas como um lembrete de que o passado, por mais doloroso que fosse, podia ser transformado em algo positivo. "Mamãe!" gritou Helena correndo em direção à varanda. "Olha!" Ela segurava uma flor de hortênsia que havia arrancado do jardim. "É linda, meu amor", disse Mariana, pegando a filha no colo. Gabriel se aproximou, sorrindo. Nos últimos meses, eles haviam oficializado o relacionamento e Gabriel havia se mudado para a casa. Ele e Helena haviam desenvolvido uma relação linda. Ele nunca tentava substituir o pai que ela nunca conhecera, mas era uma figura paterna amorosa e presente. "Chegou uma carta interessante hoje", disse Gabriel entregando um envelope para Mariana. O envelope tinha selo português, e o nome do remetente a fez franzir a testa: Isabela Montenegro. "Sua ex-esposa?" perguntou Mariana. "Ex-esposa, e aparentemente ela tem algo importante para nos contar." Mariana abriu a carta e leu em silêncio. Enquanto lia, sua expressão mudou de curiosidade para surpresa, depois para algo próximo do choque. "O que foi?" perguntou Gabriel. "Isabela diz que encontrou documentos na casa que vocês dividiram em Lisboa. Documentos sobre a família Mendes que datam do século XIX. Que tipo de documentos? Aparentemente, Joaquim não foi o primeiro Mendes a morrer e depois reaparecer. É uma tradição de família que remonta a gerações." Gabriel sentou-se na cadeira ao lado dela. "Está dizendo que há outros Mendes vivos que supostamente morreram? Não apenas isso. Isabela diz que encontrou evidências de que há Mendes espalhados por toda a Europa e América do Sul, usando identidades falsas, controlando negócios através de terceiros. Uma rede familiar internacional? Parece que sim. E aparentemente alguns deles não estão felizes com a forma como limpamos a família aqui no Brasil." Helena começou a ficar inquieta. Então Gabriel a tirou do colo de Mariana e a colocou no chão para brincar com alguns brinquedos que estavam na varanda. "Isabela quer nos encontrar?" perguntou ele. "Quer. Diz que é urgente e que pode ser perigoso falar sobre isso por telefone ou e-mail." Mariana olhou para Helena, que brincava tranquilamente, alheia às complexidades do mundo adulto ao seu redor. "Gabriel, quando isso vai acabar? Quando vamos poder viver em paz, sem nos preocupar com segredos de família e parentes perigosos?" Gabriel segurou a mão dela. "Talvez nunca, mas também talvez isso seja parte do nosso propósito. Limpar os erros do passado, proteger o futuro. E se não quisermos esse propósito? E se quisermos apenas ser uma família normal? Somos uma família normal. Uma família normal que por acaso tem recursos extraordinários e responsabilidades extraordinárias." Mariana olhou para a carta novamente. "Isabela sugere que nos encontremos em Lisboa no próximo mês. E você quer ir?" Mariana pensou por um longo momento, observando Helena brincar, ouvindo os sons tranquilos da serra ao redor deles. "Sabe de uma coisa? Sim, quero ir. Mesmo sabendo que pode nos levar a mais complicações, Gabriel. Nos últimos 2 anos, aprendi que fugir dos problemas não os faz desaparecer. Se há mais Mendes lá fora causando problemas, é melhor sabermos. E Helena? Helena vem conosco. É hora dela conhecer suas raízes portuguesas." Gabriel sorriu. "Uma viagem em família para resolver mistérios centenários. Só nossa família mesmo." "Nossa família", repetiu Mariana, gostando do som das palavras. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Mariana e Gabriel se sentaram no jardim sob as estrelas, planejando a viagem para Portugal e conversando sobre o futuro. "Gabriel", disse Mariana, "você já se arrepende de ter se envolvido com a família Mendes?" "Nunca", respondeu ele sem hesitar. "Minha vida começou de verdade quando conheci você. Mesmo com todo o drama, o perigo, as complicações, especialmente por causa disso, vida sem desafios é entediante." Mariana riu. "Bem, então você escolheu a família certa." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a tranquilidade da noite. "Mariana", disse Gabriel finalmente, "há algo que quero te perguntar há meses." Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Mariana Silva, você quer se casar comigo?" Dentro da caixa
Havia um anel simples, mas elegante, uma esmeralda rodeada por pequenos diamantes. Sei que é complicado, sei que temos questões familiares para resolver, sei que o futuro é incerto, mas sei também que quero enfrentar tudo isso ao seu lado, oficialmente. Mariana olhou para o anel, depois para o homem que havia se tornado não apenas seu companheiro, mas seu melhor amigo e parceiro em todos os aspectos da vida. Gabriel Montenegro, disse ela sorrindo, eu adoraria me casar com você. O beijo que se seguiu foi interrompido por uma voz pequena vinda da varanda. Mamãe, por que Gabriel tá no chão? Helena havia acordado e os estava observando pela janela do quarto. Gabriel está pedindo para ser parte da nossa família para sempre, meu amor, explicou Mariana. Ele já é, disse Helena com a lógica simples de uma criança de 2 anos. Gabriel e Mariana riram. Você tem razão, Helena, disse Gabriel. Eu já sou. Se esta saga de família, amor e superação tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigas que também acreditam no poder do recomeço. Comente qual foi sua parte favorita desta jornada épica da Mariana. 3 meses depois, Gabriel e Mariana se casaram em uma cerimônia simples na pousada de Dona Rosa, com Helena como daminha e toda a equipe da fundação como convidados. Durante a lua de mel em Lisboa, descobriram que Isabela estava certa sobre outros membros da família Mendes espalhados pela Europa. Mas essa é uma história para outro dia. Por enquanto, Mariana Silva Montenegro estava completa. Tinha uma família que amava, um propósito que a motivava e a certeza de que, não importa que segredos o futuro trouxesse, ela estava pronta para enfrentá-los. Helena cresceria sabendo exatamente quem era, de onde vinha e que tinha uma família inteira, mesmo que complexa, que a amava incondicionalmente. E mais importante, cresceria sabendo que as mulheres da família Mendes eram guerreiras, que elas nunca se rendiam e que elas sempre encontravam uma forma de transformar os desafios em oportunidades de crescimento. A história de Mariana havia começado com uma demissão injusta aos 40 anos. Havia evoluído para uma jornada de descoberta familiar, amor verdadeiro e propósito de vida, e agora se preparava para uma nova aventura internacional, com uma família completa ao seu lado. A história de Mariana e Gabriel está apenas começando. Se você quer acompanhar as próximas aventuras da família Mendes em Lisboa, ative o sininho das notificações e deixe nos comentários. Vocês querem ver a continuação em Portugal?